Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Vamos ler desde o verso 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que há de ser, pois, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Senhor, te louvamos por esta noite. Bendito seja o teu nome. Tu és maravilhoso em reunir teu povo para pastorear teu povo por meio da tua palavra. Nós nos alegramos por estarmos aqui esta noite para ouvir tua voz, a tua voz preciosa, poderosa, caríssima aos nossos corações. Nós realmente desejamos oferecer-te corações sedentos, desejosos, anelantes. Isso nós não podemos fingir, Senhor. Isso tu vês no nosso íntimo. Então nós queremos, baseado em tudo que temos em nós, oferecer-te nossos corações abertos para receber tua palavra. Semeia tua palavra poderosa nos nossos corações,
para a tua glória, porque ela é capaz de gerar em nós aquilo que tu queres, aquilo que te agrada, aquilo que é teu. Então, dá-nos nessa noite, Senhor, que nada em nós impeça, que a tua palavra penetre profundamente os nossos corações, transforme as nossas mentes, fortaleça-nos, edifique-nos, exorte-nos. Assim, apresentamos a Ti este tempo em nossas vidas, para que Tu possas fazer aquilo que lhe apraz. Oramos no precioso nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos então olhado para esses com cuidado, com dedicação, para esses capítulos iniciais do Evangelho de Lucas. Esses capítulos são significativos demais, porque nós temos, como nosso irmão nos lembrou, uma perspectiva de alguém com características tão particulares, alguém tão analítico e tão preciso nos seus detalhes, nas suas memórias, na apresentação coordenada dos fatos, como ele mesmo diz, mas também alguém tão sensível, tão disposto no seu coração para pontuar pelo Espírito aspectos tão maravilhosos como esses cânticos que nós temos estudado. Nós sabemos, meus irmãos, e nós podemos perceber nesses capítulos iniciais a alegria, a nota de alegria, de felicidade, por um lado, e de adoração também, nos corações, e essa é a nota positiva, nos poucos corações daqueles que anelavam pelo Senhor. Então, há sem dúvida nenhuma uma nota tão positiva de alegria, de felicidade, de adoração. E então, irromperam tantos cânticos. Nós temos os mais destacados, que serão então objeto do nosso estudo mais cuidadoso, os 4 grandes cânticos aí. Nosso irmão nos compartilhou tão maravilhosamente sobre o cântico de Maria. Nosso encargo para essa noite é olharmos para esse cântico de Zacarias. Temos também aquele cântico das hostes celestiais e temos o cântico de Simeão. Mas existem alguns outros trechos aqui que também são considerados cânticos por estudiosos. Por exemplo, esse brado de Isabel é considerado por muitos irmãos um cântico. A beatitude de Isabel. E também aquele discurso dos pastores que irrompeu quando então foram guiados até aquele menino que nasceu, também é considerado um cântico. Todos esses registros de Lucas, maravilhosos cânticos que nos ajudam a ver a nota de alegria, de adoração, mesmo que em poucos corações. Então nós temos, por um lado, uma nota pulsante de alegria, que irrompeu diante da presença do Senhor Jesus na terra. Não se esqueça, irmão. É disso e é para isso que nós estamos olhando. O que aconteceu quando o Verbo se encarnou? Há, por um lado, uma atmosfera de alegria, de adoração, de felicidade nos corações que estavam, então, anelantes, afinados com aquilo que estava no coração de Deus. Por outro lado, há uma nota negativa que nós também vemos nos evangelhos. Enquanto nós temos nos poucos corações que anelavam, quero sempre frisar isso, porque aí está o princípio do remanescente, essa nota tão importante no Novo Testamento, tão significativa para nós. Porque nós estamos vivendo momentos finais.
Nós estamos vivendo momentos em que o verdadeiro remanescente irá então ser evidenciado e testemunhar então os dias da volta do nosso Senhor. Aquilo que muitos irmãos manifestaram no seu espírito e anelavam pelo Senhor, mas não o puderam ver, dormiram em Cristo. Foram sim fiéis, remanescentes, ligados à promessa de Deus, mas dormiram em Cristo. E nós temos vivido então um momento que antecede este raiar do sol nascente das alturas. E então, se é assim, nós temos por um lado essa felicitação, essa alegria pulsante da igreja por causa da presença de Jesus, irmão. Que maravilhoso. Agora, nós desfrutamos essa presença pelo bendito Espírito Santo que veio habitar na igreja. Mas há também nos evangelhos uma outra nota. E nós temos uma nota de uma movimentação espiritual no mundo espiritual, no que se refere às trevas. Isso também fica tão claro nos evangelhos, irmão. Nós vemos que a presença do Senhor Jesus, por um lado, ela gera alegria, felicidade, adoração. Por outro lado, se nós pudéssemos ver o que está acontecendo agora, porque nós também estamos vivendo momentos da iminência da sua segunda vinda. E o que está diante de você aí na palavra é a iminência da primeira vinda. Então nós temos características semelhantes. Havia também um tempo trevoso, densas trevas. Herodes era então aquele governador, e os irmãos se lembram, dias terríveis, assustadores, dias maus, densas trevas. Não há diferença do momento que nós estamos vivendo. Se nós pudéssemos contemplar com os nossos olhos o que está acontecendo no mundo espiritual, nós veríamos uma agitação no mundo das trevas. Porque o Senhor Jesus está às portas. Assim como nos dias em que o ente santo já estava encarnado no ventre da Virgem e o poder das trevas já se movia. Então, apenas para te lembrar, nós temos uma primeira evidência histórica desse levante das trevas. Embora nós tenhamos muitos relatos, mas nós temos aquele primeiro levante, insuflando Herodes, para aquela matança das crianças em Belém. Você se lembra, irmão? Por que aquilo aconteceu? Por causa do Senhor Jesus. As trevas se levantando. Nós também estamos vivendo dias como esse. Por um lado, por causa da presença do Senhor e desse movimento que Ele tem feito em direção ao seu povo, então nós temos, sim, uma atmosfera de alegria e de adoração nos nossos corações. Mas não seja ingênuo, nós também temos visto uma movimentação no mundo das trevas para impedir a experiência gloriosa do povo de Deus em relação àquele que em breve virá. Que o Senhor realmente nos ajude a extrairmos aquilo que tão maravilhosamente tem sido descrito para nós aí nesses capítulos iniciais do Evangelho de Lucas. A presença do Senhor Jesus sobre a terra. Você se lembra que Paulo, aos Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, Paulo usa uma expressão muito linda. Ele diz assim que todas as promessas de Deus, e veja que nós estamos aí no nosso texto, contemplando a promessa, com P maiúsculo, a maior promessa. Nós podemos resumir
todas as promessas de Deus nessa promessa que está sendo cumprida aí. Certo? Então Paulo vai dizer assim aos Coríntios: todas as promessas de Deus têm nele o sim. E também tem nele o amém. Para a sua glória, por nosso intermédio. Você se lembra desse texto? Que texto maravilhoso, irmão. Porque o que nós estamos vendo aí, diante dos nossos olhos, nós estamos vendo aqueles poucos que amavam o Senhor Jesus, vendo e contemplando a promessa e experimentando a confirmação na pessoa do verbo, do sim e do amém de Deus, por intermédio deles mesmos. Que lindo, irmão. Porque nós estamos vendo Zacarias expressando como sua família estava participando desse movimento divino. Nós temos Maria adorando ao Senhor por estar participando também diretamente desse movimento divino para a manifestação do Filho de Deus. Que coisa tremenda o que nós estamos vendo aí. E o Senhor então começa a preparar todas essas pessoas, todos esses instrumentos, vamos dizer assim, para que então essa música linda de adoração pudesse ser extraída. Você sabe, irmão, todos os irmãos conhecem bem um texto de Atos, Atos 2:42. Nós estamos aqui cronologicamente há mais ou menos 34 anos daquele texto de Atos, Atos 2:42. Porque nós estamos no nascimento do Senhor Jesus, nascimento de João Batista, e há mais ou menos 6 meses do nascimento do Senhor Jesus, certo? 33 anos e meio se passaram, ele foi crucificado. E então, 120 dias, a igreja nasceu no Pentecostes. 120 irmãos, 50 dias, a igreja nasceu no Pentecostes. Que maravilhoso, irmão. Porque aquele texto, Atos 2:42, ele diz que aqueles primeiros irmãos, eles perseveravam na comunhão. Uma das ideias daquela comunhão lá é a ideia de uma orquestra, de vários instrumentos musicais. Uma das formas de você explicar o que é a comunhão da igreja é nós olharmos para uma orquestra. Uma orquestra é composta de vários instrumentos, não apenas de um instrumento. Porque você pode até gostar de um instrumento, mas ouvir apenas um instrumento, todas as músicas, através de um único instrumento, sempre, todo o tempo, é enjoativo. Mas a orquestra, ela é então composta de muitos instrumentos. E a comunhão da igreja é então pode ser vista, reconhecida, através dessa analogia, digamos assim. O que nós estamos vendo em Lucas, nos seus capítulos iniciais, é Deus preparando seus instrumentos. Para que então, e fazendo ensaios com esses cânticos de adoração. Porque em um breve tempo, o Senhor levantaria agora não apenas indivíduos que o adorassem com seus cânticos, mas ele levantaria um homem corporativo para o adorar, sua igreja. Que maravilhoso, irmão. Então, quando nós olhamos para essa preparação, nós estamos vendo Deus preparando seus instrumentos, preparando seus músicos, preparando sua igreja. E essa nota de comunhão, então, sendo ajustada ali em aspectos muito práticos que nós já vamos ver no texto. Mas deixa eu explorar um pouco mais isso para você. Porque, conversando com um dos nossos irmãos músicos, ele me apontou nesse assunto
um detalhe muito interessante, muito maravilhoso. Nas orquestras, existe uma pessoa, além do maestro, é claro, porque o maestro é aquela pessoa principal, aquele regente, condutor. E nós sabemos que esse, na nossa analogia aqui, na nossa exploração, esse é o nosso Senhor. Esse maravilhoso maestro, capaz de extrair melodias maravilhosas de instrumentos que ele tem então preparado e afinado e que eram tão inadequados como nós. E agora ele tem podido escrever um poema na sua vida e na minha, e ele tem tocado notas que só ele é capaz de tocar, e exibir sons que só ele poderia extrair de instrumentos tão ruins. Que maravilhoso, irmão. Esse maravilhoso regente é o Senhor. Mas há uma figura importante na orquestra. É usado para designar essa pessoa, é usado um termo italiano, spalla. O spalla, ele é um regente auxiliar. Geralmente essa figura, ele é o violinista principal da orquestra. E ele tem algumas funções interessantes, esse spalla. Ele é responsável por chegar antes de toda a orquestra, por cuidar da afinação dos instrumentos, esse spalla. Ele vai cuidar da afinação de cada instrumento. Ele é responsável por alguns solos. Ele é responsável por passar para os outros membros da orquestra algumas instruções do regente. O spalla. O que nós estamos vendo aqui é que o Senhor está preparando seu spalla. E seu spalla aqui é João Batista. Aquele regente, aquele corregente, aquele auxiliar do regente, que seria levantado por Deus para afinar os instrumentos. Que coisa impressionante, irmão. Porque João foi capaz de dar notas que ninguém era capaz de dar naquela época. João era uma voz tão dissonante das outras vozes, que ele foi capaz de atrair atenção para si, de modo que as pessoas afluíam para ele, sendo um instrumento da parte do Senhor. Mas João não tinha em si mesmo o desejo de atrair discípulos para si. Ele era apenas o spalla. Ele estava apenas preparando o caminho para que o Senhor regente pudesse então aparecer. E todo aquele palco estava preparado para que então o Senhor se manifestasse. E ele pudesse então manifestar uma música tão sobreexcelente. Primeiro, retirada apenas dele, o instrumento por excelência. Uma música que era capaz de ser ouvida apenas através dele. Mas na medida em que ele foi, então, usado como esse instrumento único da parte de Deus, para então consumar uma obra tal que todos os outros instrumentos então pudessem ser habilitados. Então o Senhor passa a ter uma maravilhosa orquestra. E essa orquestra é então sua igreja. Nós temos então essa maravilhosa manifestação nesse início de Lucas, dessa incipiente orquestra sendo preparada. Num breve tempo, Deus teria sua orquestra. O Espírito desceria sobre aqueles irmãos. E ali nasceria, então, sua maravilhosa orquestra. Mas o Senhor estava preparando os instrumentos aqui. E não é, então, a função de João tão afinada com o que Gabriel disse para o seu pai lá no templo. Você se lembra, irmão? Ele será grande. Se você olhar aí para o versículo 17, você vai ver o que Gabriel disse a respeito de João. E veja se esse não é o spalla de Deus. Veja se esse não é o corregente, o que prepara então e afina os instrumentos. Olha o que diz o verso 17. Ele
irá no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Estava tudo tão desafinado naquela nação, não estava, irmão? Estava tudo tão desarmonioso. Mas o Senhor precisava corrigir as coisas. Ele precisava afinar os instrumentos, não é? E existem vários instrumentos. Instrumentos tão diferentes na orquestra de Deus, de modo que nós não podemos desprezar nenhum instrumento. Não é maravilhoso? Nós podemos olhar uns para os outros e nós emitimos notas tão diferentes, não é assim, irmão? Alguns de nós cooperam nessa orquestra de uma maneira mais evidente, com instrumentos que têm uma musicalidade mais enfatizada, outros nem tanto, mas a orquestra, ela só é bela no funcionamento pleno, regido de todos os instrumentos. E essa é a igreja de Deus. Então esse espala bendito, ele converterá corações dos pais aos filhos, converterá desobedientes à prudência dos justos e vai habilitar para o Senhor um povo preparado. Que lindo, o espala de Deus, João Batista, esse servo, esse violinista principal, então usado pelo Senhor para preparar o palco, então para que o Filho de Deus se manifestasse. João, então, é esse instrumento. Mas agora, vamos ao texto. O texto começa com o cumprimento, então, da profecia, e Isabel dá a luz a João Batista. Verso 58 tem algo que eu gostaria de iniciar a partir daí. Verso 58 diz assim: ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usava de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Irmão, essa é uma semente do que seria a igreja. Sabe o que é a igreja? Algum tempo depois, o Senhor levantaria um homem, um ministro. E em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo ia dizer assim, que nós somos aquele povo que se alegra com os que se alegram e que chora com os que choram. Essa é a igreja, esse é o povo do Senhor. O que nós estamos vendo aí é a semente desse princípio. Porque nós vemos aqueles que eram próximos e que contemplaram a alegria de Isabel e que se alegraram com ela. Irmão, que lição é essa para nós, não é? Nós somos tão habituados a observar, muitas vezes de uma maneira inadequada, a vida dos outros, não é, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude a aprendermos o que significa um povo que vive em unidade familiar. Isso é a igreja. Um povo que sabe chorar junto e que sabe se alegrar junto. Você tem alguma dúvida que esses parentes chegados, que esses vizinhos aí, eles estavam se regozijando porque eles possivelmente já tinham chorado muito com Isabel. Eles viram que Isabel, a velha Isabel, tinha passado muitos tempos de vergonha. Ela mesmo disse que o Senhor, com aquela gravidez, havia removido a vergonha dela. Não é assim, meus irmãos? Então, porque andavam juntos, porque sabiam, o coração era um. Esse é o princípio a respeito da igreja. Agora, será que nós temos tido disposição para isso, irmão? Será que nós temos tido disposição para nos regozijarmos uns com os outros? Mas regozijar, segundo o que você está lendo aí, não é felicitar o irmão pelo carro novo que ele trocou, pela casa nova que ele comprou, porque isso é coisa do mundo, irmão. É o mundo que procede dessa maneira e que evidencia suas bênçãos, vamos usar essa expressão com bastante cuidado, baseado no que se adquire, no que se tem. Então as vidas são felicitadas dessa maneira. Mas não é assim na igreja.
Nós precisamos aprender a nos alegrar e a reconhecer a vontade de Deus sendo cumprida nas vidas uns dos outros. E nos regozijarmos com os que se regozijam. Que o Senhor nos ajude nisso, para nós sermos esse povo que está assim envolvido. Irmão, você tem se reunido aqui há 5, 10, 15, 20, 30 anos. A igreja, a casa de Deus, é o lugar onde Deus determinou para que nós estivéssemos juntos, conhecendo e sendo conhecidos. Se você tem qualquer outra atitude no que se refere à igreja, você precisa ser corrigido. Se você entende que a igreja é o lugar onde você vem receber instrução, onde você vem ouvir uma palavra que de alguma forma alegra seu coração, em alguns momentos fere você, enfim, e etc. Você precisa ser corrigido. Porque a igreja de Deus é o lugar onde nós aprendemos a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Por quê? Porque pela graça e bondade do Senhor, nós aprendemos, não é falar da vida uns dos outros. Infelizmente, no que se refere ao cristianismo de um modo geral, isso é o que mais acontece. Mas nós aprendemos a zelar pela vida uns dos outros. A amar a vontade de Deus sendo cumprida nas vidas uns dos outros. E essa então será a nossa alegria. Você vê isso, irmão? Que o Senhor nos ajude, porque aqui nós teríamos tantos princípios a aplicar. Tantos princípios, né? Você se lembra de como é importante nós cultivarmos a comunhão. Para que então nós tenhamos ambiente para elos de comunhão. Do contrário, irmão, o que nós teremos? O que nós teremos? Virão dias difíceis, não tenha dúvida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E o Senhor proveu para nós o fato de que podemos caminhar juntos e nos fortalecermos. Então, que princípio? Seus vizinhos e parentes viram a grande misericórdia do Senhor para com ela e regozijaram juntos. Que lindo, irmão. Que o Senhor nos ajude nisso, para que, por causa de Cristo e da unidade desse povo, nós sejamos um testemunho para toda a terra, de que nos alegramos juntos, choramos juntos, seguimos ao Senhor juntos. Somos instrumentos para as vidas uns dos outros, para que se alguém tropeçar, seja recuperado aquele que então está manco e ele não se extravie. Que o Senhor nos ajude para que essa seja uma realidade para nós. Avançando um pouco mais, se você seguir aí, você vai ver que nós estamos aí há 8 dias do nascimento de João Batista. Né? João Batista, irmão, já tinha tido uma experiência com o seu primo ainda no ventre. E a reação de João Batista diante dele foi um estremecimento, não é? É assim que nós temos o relato. Nós sabemos que João Batista não encontrou com seu primo só 2 vezes. Uma dentro da barriga da mãe e outra quando do seu batismo. Certamente eles se encontraram outras vezes. Qual terá sido a reação de João Batista? Nós não temos isso relatado. Nós sabemos que a percepção messiânica clara, total, plena, João Batista só teve naquele evento do batismo. Nós sabemos. A Bíblia é tão clara, porque João Batista identificou que aquele era, com realidade plena, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque João sabia que aquele sobre quem ele visse descer o Espírito Santo, esse é então
o Cordeiro de Deus. A revelação messiânica plena, João Batista teve lá. Mas certamente João teve outros encontros com seu primo. Eles eram parentes, chegados, e ele certamente teve, que não estão relatados aqui para nós. Qual terá sido a reação do Spala diante do regente? Qual terá sido a reação de João Batista diante do Senhor Jesus, nas oportunidades em que ele teve, né? Aqui nesse texto nós temos duas reações que irão nos ajudar nesse quesito, né? Para que eu e você sejamos aqueles que diante do nosso Senhor, e aí agora, irmão, nós precisamos ser ajudados aqui. Porque nós sempre usamos a expressão entre nós, diante do Senhor, irmos aos pés do Senhor, nos reunirmos diante do Senhor. E isso eu penso que nós precisamos ser ajudados, porque para muitos fica algo muito subjetivo. Como que é isso? Como que é ir diante do Senhor, estar diante do Senhor, reagir diante do Senhor, manter esse espírito estremecido diante da presença do Senhor? Nós temos algumas coisas que podem nos ajudar. Nós, quando nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, é a palavra a respeito dele, é a palavra dele, é a palavra viva dele, sua revelação autobiográfica. Quando a palavra de Deus é falada a nós, qual é a reação do nosso coração? Há um estremecimento como o de João quando esteve diante dele? Seu coração estremece diante da palavra? O Senhor, ele se agrada daqueles que tremem diante da sua voz e da sua palavra. Temos sido nós esses, ou nós temos recebido a palavra como comumente recebemos a cada semana, né? E aí Ezequiel nos ajuda, que há uma maneira que pode ser prazerosa, mas inadequada de receber a palavra. Ezequiel vai dizer que aquele povo de Israel estava recebendo a palavra como canções de amor. Lembra? Então nós podemos receber a palavra como se fosse uma canção de amor, tão agradável, tão bom, né? E então religiosamente nós assumimos o compromisso de receber essa canção de amor. Quem não gosta de ouvir uma canção de amor? É tão bom ouvir uma canção de amor. Mas Ezequiel vai advertir profética e duramente aquele povo, dizendo: vocês recebem a palavra como se fosse uma canção de amor, mas vocês não a querem praticar. Vocês não a põem por obra. Vocês não estão dispostos a obedecê-la. Então a palavra não tinha efeito algum nas vidas daqueles que a ouviam. Que o Senhor nos ajude, para que nós sejamos este povo que estremece diante do Senhor. O que faz seu coração estremecer, irmão? Que o Senhor realmente nos ajude. Porque nós vibramos por tantas coisas, não é? Nós vibramos por tantas coisas. O que faz seu coração vibrar? Qual é sua maior paixão? O que é que você faz quando você tem tempo livre? Para onde seu coração e sua mente vão quando você está de folga? O que você procura em primeiro lugar quando você está livre? Para onde seu coração vai? Que o Senhor nos ajude, porque esse estremecimento diante dele é o que o Senhor busca em corações fiéis, encontrar em corações fiéis. Então, seguindo o texto, João, o menino, foi levado então para ser circuncidado e batizado. Eles seus nomes eram dados então ao 8º dia, no dia em que esses meninos seriam circuncidados. E o verso 63, há uma declaração enfática de Zacarias a respeito do nome dele. E, irmão,
essa frase aí, ó, João é o seu nome, é de alguma forma um resumo do cântico de Zacarias. Porque o tema do cântico de Zacarias é a salvação de Deus pela graça. A salvação graciosa de Deus. É isso, é essa adoração, é esse irromper de um cântico de alegria. A sua nota principal é: bendito o Salvador gracioso. É isso que Zacarias vai fazer com o seu Benedictus. Então essa frase, João é o seu nome, é um resumo do que nós estamos vendo aqui nesses versos e que é então objeto da nossa consideração para essa noite. Continuando, aí o verso 65 vai trazer outra expressão maravilhosa que gostaria de chamar a sua atenção para então entrarmos no cântico Benedictus. O verso 65 diz: sucedeu que, novamente os vizinhos, todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor. Duas coisas. Eles ficaram possuídos de temor, guarda essa frase, e no verso 66 nós temos: todos os que ouviram guardavam-nas no coração. Então os vizinhos, aqueles que se regozijaram, que se alegraram junto, que possivelmente sofreram junto também. Por isso, estavam atentos ao momento em que Deus ouviu as orações daquela família, então regozijaram juntos. Mas não só isso, havia uma atitude dúplice aí desses que ouviram todas essas coisas, já que havia no coração deles uma expectativa, foi criada uma expectativa, que está explicada aí, irmão. Qual é a expectativa? O que virá a ser desse menino? É a expectativa que foi criada. O que viria a ser desse menino, eles só saberiam daqui 30 anos, certo? O que seria desse menino, precursor, profeta do Altíssimo, é o que você vai ouvir lá no cântico. O que seria dele, eles só saberiam daqui 30 anos. E aí, nós temos essa característica dupla aí. Por causa do testemunho de Zacarias e Isabel. Por causa do que Deus estava fazendo naquela família. Por causa do nascimento de João. Então nós temos são geradas duas reações muito poderosas. Todos aqueles que estavam envolvidos, próximos, foram afetados por duas reações muito poderosas. A primeira é temor de Deus. Possuídos de temor. A segunda é um anelo por guardar no coração o que ouviram. Irmão, não te chama a atenção isso? Esse menino, com 8 dias, por causa da sua ligação tão íntima com a presença do Verbo encarnado, por causa da sua ligação tão íntima e do seu serviço, da designação do seu serviço, por causa dessa ligação tão íntima, ele, tão jovem, já estava gerando reações tão poderosas. Temor de Deus. Uma apreensão nos corações, uma expectativa nos corações. Você vê isso, irmão? João já estava tão jovem, gerando uma expectativa naqueles corações, para que eles aguardassem algo. O que será desse menino? O que será que Deus tem para esse menino? O que será que esse menino anuncia? O que nós veremos em relação a esse menino? Irmão, que o Senhor possa encontrar na sua vida e na minha instrumentos que gerem nesse mundo essa mesma expectativa. O que será que há de se manifestar que eu
que tem gerado temor no meu coração quando me aproximo dessa pessoa. Essa pessoa tem comunicado, essa pessoa tem exalado um perfume capaz de gerar temor de Deus na minha vida. Mas não só isso, quando essa pessoa fala, as palavras dele não são palavras jogadas, não são palavras que não significam nada. Ele não está transmitindo conhecimento, não é sabedoria mundana que ele fala, não é que eu chamo ele para saber a opinião dele de negócios, é que eu gosto de ouvir o que ele tem para falar de Deus. Porque da parte de Deus o que ele fala entra como uma adaga no meu coração e eu guardo. E gera temor no meu coração e uma expectativa. O que há de ser? Por que ele fala desse que em breve vem com um coração tão pulsante? O que há de se manifestar? Veja a expectativa que foi gerada pela vida de João, Zacarias e Isabel, em relação ao que haveria de ser. A manifestação do Cordeiro de Deus. Que coisa maravilhosa, irmão. Essas reações, elas só podem ser geradas por um servo e por um serviço genuíno. Do contrário, não se gera reações como essa. Se o Senhor não puder encontrar em nós servos genuínos, o que é isso, irmão? Servos fiéis, que caminham segundo a luz que têm recebido, que não tratam o pecado de forma leviana, que lidam com o pecado como Deus lida, de forma séria, que tem no advogado uma fiel testemunha para se achegarem e terem seus pecados, então, purificados e a experiência do perdão, se necessário for, mas que vivem em santidade. Andam e o seguem. Esses são fiéis. Seu testemunho gera temor de Deus. Temor de Deus. E esse temor leva então aqueles que se aproximam a guardarem no coração as palavras. Agora, aqui então nós precisamos fazer uma pergunta para você e para mim. Que o Senhor nos ajude a respondê-la. Quanto tempo, irmão, o Senhor tem sido muito bondoso conosco. Assim como Zacarias e Isabel e a vida de João foram um instrumento para aqueles vizinhos ali. Um instrumento para gerar temor no coração deles e para gerar um anelo em guardar as palavras do Senhor. O Senhor também tem levantado aqui entre nós Zacarias, Isabel, João Batista, para gerar temor e para que você seja desafiado a guardar as palavras dele. Agora, a pergunta que nós precisamos responder é: quanto tempo tem durado a sua expectativa, irmão? Será que nós temos uma reunião maravilhosa? O Senhor fala tanto aos nossos corações. E a nossa expectativa, o nosso anelo, o nosso temor, aquelas palavras guardadas, palavras de vida eterna, guardadas no coração, elas duram até a próxima reunião. Você chega para a próxima reunião com um coração aquecido, com um coração cheio de temor, cheio de disposição. Ou será que nós somos como uma peneira, uma bacia furada? O Senhor deposita a água da vida e nós vamos embora com uma bacia furada e a hora que nós chegamos em casa não tem mais água. E o impacto é só naquele momento, é um impacto momentâneo. Você vê isso, irmão? Ou será que no nosso coração há uma expectativa? Há uma expectativa no seu coração e no meu? O brado de comunhão da igreja, sabe qual é, irmão? Maranata. Esse é o brado de comunhão da igreja. O brado de comunhão da igreja é Maranata. Porque Maranata é a proclamação da expectativa dos corações na igreja, do povo de Deus. Esse é o brado de expectativa, vem, Senhor. Vem, Senhor, nós te queremos, nós estamos preparados, nós anelamos, é a ti que nós queremos. Esse é o brado da igreja.
Maranata. Agora, o Senhor tem falado sua palavra a nós para gerar um maranata nos nossos corações. Será que nós somos impactados apenas no momento que nós estamos sentados aqui? Aquelas pessoas foram capazes de guardar a expectativa por 30 anos, até que se levantou João Batista. Eram poucos, mas guardaram no coração e tinham temor do Senhor. Como está o seu coração, irmão? Como está o meu coração? Será que nós temos sido capazes de guardar? Essa pergunta, ela pode ser respondida por um texto de Paulo. Veja como Paulo guardou no seu coração o temor e a palavra de Deus com expectativa. Então abra aí, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 4. Queria que Paulo nos ajudasse com a experiência dele. O que aconteceu no coração de Paulo no que se refere a esse guardar? Paulo também foi impactado pelas palavras do Senhor. Ele também guardou no coração. Também foi gerado no coração de Paulo um temor. Ou não foi? Quando ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, todos nós aqui também tivemos um encontro pessoal com ele. Ele é nosso e nós somos dele. Você sabe o dia, irmão, que isso aconteceu? Não sabe? Naquele dia, ele sussurrou tantas coisas ao seu coração. Uma delas foi: se você está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, eu te aliviarei. Os seus pecados são como a escarlate, mas eu agora te recebo mais alvo do que a neve. Então, coisas assim o Senhor falou ao nosso coração. Isso gerou temor. Essas palavras foram guardadas no nosso coração. Mas elas precisam ser mantidas em expectativa. Do contrário, irmão, nós iremos desfalecer ao longo dessa noite escura. Você percebe isso? Como Paulo, qual foi a experiência de Paulo? Por que ele pode nos ajudar? 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 6. Veja o que ele diz. Quanto a mim, então veja que essa é a experiência dele mesmo. Ele vai testemunhar para nós o que aconteceu no coração dele. Então veja, irmão, ele já estava aqui com mais de 60 anos. Esse é o último escrito de Paulo. O velho Paulo. Ele já tinha caminhado com o Senhor mais de 30 anos. Seu coração já estava, vamos dizer assim, já estava fustigado, cansado. Ele já tinha caminhado com o Senhor um longo tempo. Alguns de nós aqui já caminhamos um longo tempo. Alguns jovens aqui estão caminhando recentemente. Alguns têm uma experiência ainda inicial com o Senhor. Não faz diferença, irmão. A diferença está se há temor no seu coração e se as palavras dele têm sido guardadas no seu coração. Porque se for assim, então haverá um maranata, porque haverá uma expectativa pulsante no coração da igreja. Era o que acontecia com aquele povo. O que há de ser com esse menino? Veja a expectativa gerada. Agora, olha o que Paulo diz. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Ele sabia que estava próximo então a sua partida. Eu já estou sendo derramado como uma oferta. É como aquele azeite derramado sobre aquele bolo. É o que Paulo está dizendo. Eu sou como uma oferta derramada já. Minha vida já está se esvaindo. Mas veja a expectativa do coração de Paulo. E eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. E o tempo da minha partida é chegado. Agora, combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Você está vendo até onde ia a expectativa de Paulo, irmão? Você está vendo? Para Paulo, não importava o dia da sua partida. O que importava para Paulo não é se ele ia partir hoje ou amanhã. Ele poderia partir hoje. Mas a expectativa dele não ia até o dia da partida. A expectativa dele ia até aquele dia em que o Senhor
me dará, justo juiz, me dará, e não somente a mim, me dará a coroa da justiça, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Você vê isso, irmão? Você vê que esse é o fio de prumo para a igreja que estará preparada para os dias da vinda do Senhor. Do contrário, não estaremos. Que o Senhor nos ajude, fale aos nossos corações nesse sentido. Que nós sejamos aqueles que guardam até aquele dia. E mais, que nós inspiremos outros. Que você possa inspirar os da sua casa, querido irmão. Os vizinhos, os parentes. Que eles possam sentir algo e serem inspirados por algo. Por uma palavra guardada no coração e um coração cheio de temor do Senhor. Você vê isso? Se você não puder fazer isso pelos seus filhos, irmão, você vai estar assinando um atestado de fracasso espiritual. Se os seus filhos não forem inspirados por você nesse sentido, você estará assinando um atestado de fracasso espiritual. Que o Senhor seja conosco. Que o Senhor nos ajude, se for necessário, nos arrependermos. Para que então o Senhor, que é capaz de chamar à existência coisas que não existem, se for essa a nossa história com os nossos filhos, porque eu não quero que tenha nenhum fardo nas suas costas. Se for essa a sua história com seus filhos, então que você vá ao Senhor com o coração quebrantado, porque Ele pode chamar à existência coisas que não existem. Graças ao Senhor por isso. Então, voltemos a Lucas para seguirmos um pouco mais e entrarmos então agora no cântico, os versos de 67 a 80, e esse é o Benedictus. Nós sabemos que esses cânticos, principalmente esses 4 cânticos, como nosso irmão nos lembrou, eles são, por conta da mudança geopolítica da época, né? O grego substituído então pelo latim. Então nós temos referência grega de nome latina, no latim, para esses cânticos. E nós vimos então que a palavra engrandece aí do verso 46 é a palavra traduzida então no latim para Magnificat, que é o cântico de Maria. O cântico então de Zacarias, que é o nosso cântico aí, é o conhecido por Benedictus. Por quê? Porque o verso 68 começa como, irmão? Bendito. Benedictus é o bendito Senhor Deus de Israel. Então, esse é o nome aí do cântico. Esse cântico pode ser, se você quiser uma divisão simples aí, para que você guarde, anote aqueles que gostam, nós podemos dividir o cântico dos versos 68 a 75, uma primeira parte, 68 a 75. O que nós temos aí? A ação de Deus no passado. Um movimento de Deus no passado. Se você observar, os verbos aí estão nesse tempo. Visitou, suscitou, verso 69. Fez como prometera na antiguidade. Então, Zacarias está olhando para essa ação, esse mover da divindade no passado. Os versos 76 e 77, eles falam da ação de Deus na vida do precursor, João Batista. A ação de Deus na missão do precursor. Os versos 76 e 77. E os versos 79 e 80 falam da ação futura de Deus. Então, a ação consumada de Deus, os versos 68 a 75, a ação de Deus na vida do precursor, os versos 76 e 77, e os versos 79 e 80, a ação futura de Deus. Então, essa é uma divisão mais simples aí, que pode nos ajudar. O cântico, enquanto o cântico de Maria, irmão,
Talvez seja bom nós fazermos uma comparação aqui. Por quê? Porque cada um desses cânticos tem digamos que uma revelação progressiva do que significa adoração. Um avanço na experiência de adoração. É isso que acontece. Enquanto Maria vai destacar o Deus que age. Se você olhar para o cântico de Maria, o que ela vai falar? Ela vai falar daquele Deus que não se omite. Daquele Deus que é poderoso, que é santo, que é fiel, que é misericordioso, como nosso irmão nos lembrou, e que não se omite, ele age. Maria vai adorar a Deus por isso. Mas Zacarias vai seguir então um outro caminho, há uma diferença. E uma diferença progressiva. Porque Zacarias agora, ele vai olhar para esse Deus que sendo tão poderoso, tão fiel, tão misericordioso, então ele realiza algo. E Zacarias vai destacar os atos desse Deus poderoso, fiel, santo, misericordioso. Então agora não é uma contemplação em adoração do agir de Deus, mas é uma adoração, um avanço na adoração, destacando então os atos consumados desse Deus poderoso. E então ele vai começar com uma expressão muito impressionante no verso 68, que será repetida no verso 78. Há uma distância aí de 10 versículos e nós temos uma expressão maravilhosa. E eu gostaria de, já que nosso tempo está se encerrando, nós continuaremos na próxima quarta, mas gostaria de apenas mencionar essa expressão. E a expressão visitou no verso 68 e visitará no verso 78. Essa é uma expressão importantíssima no cântico. Porque, irmão, entre essas duas expressões, visitou, por que Zacarias usa a expressão no tempo passado? Visitou, porque o verbo já estava encarnado. A promessa já estava cumprida no ventre de Maria. A virgem concebeu. Ela ainda não havia dado à luz, mas a concepção do ente santo já era uma realidade. Então a promessa de Deus, da visitação de Deus, já estava cumprida. Então nós temos um visitou e um visitará. Nós temos a primeira vinda do Senhor Jesus, visitou. E nós temos a segunda vinda, visitará. Irmão, essas duas palavras, elas compreendem mais de 2000 anos da história da igreja. Toda a história da igreja está compreendida nessas duas expressões, visitou e visitará. Ele veio e ele virá. Ele visitou e ele visitará. Então, a história da igreja está compreendida aí, nesse visitou. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra para você, para nós então encerrarmos. Mas antes, eu quero te lembrar do tema de Zacarias, o tema do cântico. Como já sugeri, o tema do cântico de Zacarias é a salvação pela graça. Agora, antes de olharmos para essa palavra visitou, olhe para algo muito significativo nos versos 72 e 73. Veja, irmão, que o verso 72 diz assim: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão. Eu queria sugerir algo para você. Eu não tenho nenhum receio de dizer que Zacarias, ele está mencionando aí
nesse verso 72 e 73, ele está fazendo menção da experiência da família dele, irmão. Zacarias, ele está relatando a experiência da família dele envolvida no propósito de Deus. Veja que coisa linda é o que ele está fazendo. Porque a misericórdia de Deus, você sabe que misericórdia é uma palavra, nesse caso aí, intercambiável com graça. Então, para usar de misericórdia, quem nós temos aí? Para usar de misericórdia ou de graça, aí nós temos João. Então ele segue e diz assim, e lembrar-se, aí nós temos Zacarias, Jeová se lembra. E ele segue e diz assim, do juramento que fez a nosso pai Abraão, e aí nós temos Isabel, porque Isabel é o juramento de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, Zacarias contemplava na sua própria experiência, na sua própria família, o cumprimento dos propósitos de Deus. Ah, irmão, que coisa maravilhosa. Será que você tem contemplado isso, irmão? Será que você tem sido capaz de olhar para a sua família e contemplar o propósito de Deus? Sabe, meu irmão, tem alguns momentos que nós olhamos para as nossas vidas e geralmente nós paramos para olhar quando, por algum motivo, nós temos alguma dificuldade, né? E no momento em que a dificuldade acontece, nós tendemos a fazer um recorte curto de um pequeno espaço de tempo da nossa vida e olharmos para aquele recorte, então nós não entendemos nada, né? Parece que está tudo confuso, parece que tudo saiu do trilho, do eixo, porque nós perdemos o controle. Então a impressão que nós temos é que está tudo bagunçado, né? Mas, quando nós exercitamos um olhar num espaço de tempo um pouco maior, e nós precisamos aprender a fazer esse exercício, quando nós deixamos de olhar um período de 3 meses, 6 meses, e aprendemos a olhar um período de 5 anos, para fazer uma consideração, nós conseguimos observar o mover de Deus nas nossas vidas e, consequentemente, ou por assim dizer, nas nossas famílias. E nós conseguimos perceber os propósitos de Deus se cumprindo, sem que, para isso, nós metêssemos a nossa mão para que então eles fossem realizados. Mas Deus mesmo mexendo as peças e conduzindo cada coisa, então nós conseguimos contemplar o cumprimento da vontade, do propósito de Deus nas nossas casas. Certamente Zacarias pôde contemplar isso. Você tem conseguido contemplar isso? Você tem conseguido contemplar a ação de Deus na sua experiência, na sua família, o cumprimento dos propósitos de Deus? Se não, nós precisamos clamar e pedir ao Senhor, Senhor, abre meus olhos, muda minha perspectiva, me ajuda a olhar com os teus olhos, para que então nós possamos ver e adorar a Deus pelo que Ele tem feito. Essa é a experiência de Zacarias. Nosso tempo está esgotado, então nós vamos parar por aqui. Vamos continuar com essa palavra visitou na próxima quarta-feira. Dedique um tempo de leitura, estude o cântico, e então assim o Senhor tem algo a nos falar ainda neste cântico e na sequência. Vamos pedir ao Senhor que confirme sua palavra nos nossos corações e que nos conduza em paz. Pai, te louvamos por tua palavra preciosa. Ajuda-nos. Nós temos sido um povo que necessita, Senhor, do suprimento teu, por teu Espírito, para guardarmos no coração tuas palavras
e para que nosso coração seja cheio de temor, para sermos aqueles que se alegram com os que se alegram, que choram com os que choram. Nos livra de um coração superficial, de um olhar superficial. Nos livra de um olhar crítico, de olharmos para a vida uns dos outros apenas para comparações. Nos ajuda, Senhor, a sermos aqueles que verdadeiramente querem o cumprimento de Tua vontade boa, perfeita e agradável nas vidas do Teu povo. E assim podermos nos alegrar. Nos ajuda a guardarmos no coração com expectativa aquilo que o Senhor tem nos falado, para que isso gere em nós um verdadeiro Maranata. E sejamos aquele povo que Te aguarda, Senhor, que Te anela, que Te espera. Nos ajuda para que a Tua palavra semeada nos nossos corações nessa noite não seja roubada, mas que ela frutifique, produza para Ti frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Nós não queremos ser um povo que anela pouco, mas nós queremos ser aqueles que anelam um fruto a 100 por um. Para isso, Senhor, nós nos dobramos e queremos velar pela Tua palavra, para que ela não seja tirada de nós. Frutifica a Tua palavra no coração da Tua igreja. Essa é a nossa súplica. Te adoramos, em nome de Jesus. Amém.